Oi gente, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu trouxe pra vocês uma make colorida com a paletinha da Mahave. Tem resenha dessa paleta aqui pra vocês, onde eu mostro todas as cores e hoje eu resolvi trazer um delineado infinito pra mostrar um pouquinho das cores coloridas. Eu vou começar aí passando corretivo na pálpebra pra fazer esse tipo de esfumado. Eu gosto de estar com a pálpebra com um tom bem uniformizado, e para facilitar meu esfumado eu peguei um pincel bem fofinho e um tom de pó compacto e fui selando só as beiradinhas ali, ó, a área da olheira, no final do olho e abaixo da sobrancelha. Comecei com esse tomzinho de rosa bem clarinho, vai ser o tom que vai ficar no início da pálpebra. A luz aí não ficou muito boa, não sei se vocês vão conseguir ver bem a cor, mas é um tom de rosa bem clarinho mesmo. Pincel de esfumar pequeno e esse tom de rosa, e esse tom vai ser o que vai prevalecer, né? No esfumado é o que mais vai aparecer, vai ser esse tom aí. Na paleta, ele parece mais roxo, mas na medida que você vai esfumando ele na pálpebra, ele fica nesse tom rosado aí, sabe? Você olha pra paleta, você acha que não tem sombra rosa, mas esse tom aí, ele fica bem rosado. E o segredo para essas sombras da Mahave não mancharem é vocês não tentarem esfumar ela com praticamente sem sombra no pincel, sabe? Na medida que você vai esfumando, você percebe que o tom vai clareando, já pega mais um pouquinho de sombra, porque tentar arrastar o pincel sem sombra, ela fica um pouquinho manchada, tá? Então eu fui pegando bastante sombra, depositando, subi com essa sombra até o côncavo, deixei o esfumado arredondado, que é o que fica melhor para esse tipo de esfumado, né? O delineado infinito. Depois eu esfumei as bordinhas com um pincel limpo. E agora, para escurecer o final dos olhos, eu peguei um pincel menor e a sombra roxa da paleta. Eu gostei bastante dessa sombra, não achei que ela ficou manchada, eu gostei mais dela do que da sombra rosa. E eu achei que ela pegou muito bem em cima de toda essa sombra rosa que eu tinha colocado aí embaixo, sabe? Que pra essa sombra ficar bem intensa, eu coloquei bastante. E aí eu achei que essa sombra roxa ia abrir, mas não abriu. Gostei bastante. Então fui aplicando ela aí por todo o final do olho. E depois, para melhorar a transição, melhorar o esfumado, eu voltei no pincel com a sombra rosa e eu resolvi arredar um pouquinho esse rosa, um pouquinho mais pro início do olho, sabe? Ele tava mais para trás na pálpebra, tava bem no meio da pálpebra. Eu arredei ele mais para o meio do olho. Então, é como se você dividisse aí o seu olho em três, tá? O início eu deixei o tom mais claro, o meio o tom rosado e no final o tomzinho roxo. Depois a gente vai aplicar também um pouquinho de preto. Esse tipo de esfumado eu quase não trago porque ele é muito demorado. Aí no vídeo a gente corta, edita, né? Mas eu fiquei mais de 40 minutos gravando um olho só. É um vai e volta de esfumar que vocês não têm noção. Então me contem aí se vocês gostam desse modelo de esfumado, esse delineado infinito, que aí eu trago pra vocês com outras cores, tá? Mas é uma técnica que eu quase não trago pelo fato dela ser demorada. Eu gosto de trazer coisas mais rápidas. Me contem aí. Eu tô usando o delineador da Mais Vaidosa e esse tipo de delineado, a dica que eu posso dar pra vocês é: não cheguem com o delineado até no final da pálpebra, tá? Eu parei com ele um pouquinho antes, vim com esse pincelzinho de precisão e tô selando primeiro o delineado com a sombra preta, mas eu não esfumo o final do olho com o preto, tá? O preto mesmo eu uso só pra selar o delineador. Apesar de que esse aí, ele seca, né? Mas eu gosto da sombra preta só pra selar o delineador. Eu uso pra esfumar a sombra mais escura que eu usei no final do olho. E nesse caso aí, é a sombra roxa, tá? E aí eu diminuí o pincel, peguei o menor pincel que eu usei no esfumado, que foi com a sombra roxa. E fui dando batidinhas aí por cima do preto, arredondando um pouco mais a sombra, né? Depois eu voltei de novo com a sombra rosa, um pouquinho mais com a sombra do início, e aí eu vim com esse pincel sem nada para poder dar acabamento no esfumado.
Aí embaixo eu fiz uma pastinha com um diluidor e a sombra rosa e passei ela na linha d'água. Depois eu esfumei a sombra mais escura, né? E aí cortou, mas depois também eu usei a sombra roxa nesse esfumado aí. Voltei com o pincel limpo para dar mais uma esfumada, né? Para essa técnica esfumar nunca é demais. Então eu dei mais uma esfumada aí entre as cores com o pincel limpo. E foi essa maquiagem, foi assim que ficou, espero que vocês tenham gostado. Essa paleta tá muito maravilhosa, né? Se vocês quiserem outras makes com ela, me conta aí. Eu quero trazer uma outra colorida que eu fiz também no Instagram. E o vídeo de hoje é esse.